aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai tratar de um tema super especial, mas antes de falar do tema, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rocieric e hoje nós vamos falar sobre linfomas. E para isso, trouxemos um convidado super especial e amigo pessoal nosso, o Dr. Yuri Nassar, que é médico hematologista e hemoterapeuta, e ele atua em várias frentes aqui no Maranhão. Depois ele fala um pouquinho sobre as atuações dele. Mas antes da gente começar a falar e discutir os temas, né, os tópicos sobre linfoma, o que seria a definição de linfoma? É um câncer, é uma doença benigna, é um caroço, né, como as pessoas costumam falar? O que seria a definição de linfoma? Olá, pessoal, agradeço o convite. Esse espaço é muito importante, né, para difundir mais conhecimento acerca dessa doença, né, que na verdade, já de antemão falando, não é uma única doença, né, é um grupo de doenças, para a população, né, ter um diagnóstico precoce, mais assertivo e um tratamento adequado. Respondendo à pergunta, os linfomas são um grupo de doenças que nós consideramos cânceres, né? São doenças malignas que possuem diversos comportamentos, né? Tanto mais indolentes, ou seja, menos agressivos, quanto algumas doenças mais agressivas. E o problema está em uma célula do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos, né? Então, quando nós temos alguma proliferação anormal dessas células, isso vai gerar um problema, que é esse grupo de doenças chamada de linfomas. Aí já vem uma coisa assim, uma curiosidade importante para o pessoal entender, né? A hematologia tem um pé também na imunologia, é mais ou menos isso? Olha, a hematologia é uma especialidade muito diversa, porque o sangue ele acaba, né, perpassando por todas as células do organismo. Então, a nossa especialidade, as diversas doenças, né, da hematologia podem acometer qualquer órgão. Uhum. E nós temos desde manifestações, né, relacionadas ao olho, cérebro, e a produção do nosso sangue, ela inclui também as células da imunidade, né? Então, os nossos linfócitos, os nossos granulócitos, são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todas aquelas células que nós olhamos lá na série branca do hemograma, são células produzidas pela nossa medula óssea e que são importantíssimas para a nossa defesa, né, enquanto organismo. E isso é importante porque às vezes as pessoas não compreendem muito bem, né, e acham que as células da imunidade são do imunologista, né, do alergologista, mas o hematologista ele trabalha, né, o sangue como um todo, não só no mais comum que a gente lida, né, no nosso dia a dia, que são as anemias relacionadas à série vermelha, mas também nas doenças, né, do sistema imunológico. Relacionado aos linfomas, né? Tem alguém que é mais suscetível a ter essa doença no futuro ou não? Você falou de célula, né, de proliferação. É algo genético também? É suscetível a alguém? Certo. Os linfomas, eles podem acometer, né, desde o recém-nascido até o paciente mais longevo, o paciente mais idoso. Porém, em termos de estatística, é mais comum, né, de pessoas mais idosas, né? Então, o aumento da expectativa de vida, ele favorece o corpo desenvolver mutações genéticas que possibilitam a multiplicação celular exacerbada, gerando um câncer, como os linfomas. Então, os idosos, né, eles têm uma prevalência maior. Então, não é que o câncer ele seja hereditário, mas todo câncer ele tem uma base genética. A minoria dos linfomas tem uma característica hereditária, né, e chegando a 5% ou menos, né, dos pacientes vão ter um contexto familiar onde várias pessoas, né, têm a doença, mas a maioria mesmo é adquirido, e aí tem vários pontos, né, relacionados a fatores de risco, como, por exemplo, o estilo de vida, né, da população afeta, né, a alimentação. Era isso que eu ia lhe perguntar, se tem um porquê de atingir só os idosos? É o estilo de vida deles ao longo dos anos?
Alguma outra coisa? É multifatorial, né? A gente fala que todo câncer, incluindo os linfomas, que são grupos heterogêneos, bastante heterogêneos aí de doenças, inclusive, por exemplo, alguns linfomas estão associados à infecção viral, né? A gente tem aí infecção por Epstein-Barr, infecção pelo HTLV, pelo próprio HIV, que podem contribuir para o surgimento dessas doenças. Então, ela é multifatorial. E era a pergunta que eu ia enganchar, assim, né? Sim. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de linfoma que a gente tem hoje descrito na literatura? E aí a gente começa, por exemplo, colocar qual é a divisão. Se esses grupos se dividem em aqueles 2 grandes grupos, né? Certo. E depois, para nossa audiência, entender como eu posso, enquanto pessoa, suspeitar de que o que eu estou sentindo pode ser um sinal de alerta que eu devo procurar o hematologista. Certo. Então a doença realmente, assim, a gente tem múltiplos fatores, né, ambientais, estilo de vida, doenças infecciosas, né, o vírus Epstein-Barr, como a Ross falou, HIV, HTLV. Além disso, né, a associação também de exposição à radiação. Uhum. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, técnicos de radiologia que trabalham ali junto, né, uma tomografia, né, que não executam adequadamente os EPIs necessários, né, para sua proteção. Uma pessoa que foi exposta acidentalmente a uma radiação é um fator de risco. Exposição a agrotóxicos, né, também sem o uso de EPI. Pacientes que possuem também exposição ao benzeno, né, por exemplo, trabalho na indústria petrolífera, ou até mesmo os frentistas, né, que a gente Sim. tem uma lei, né, que todos deveriam utilizar, A gente né. quase não vê as pessoas. Eu nunca vi, na verdade. Eu vi uma vez, Fez também. mas ali também é uma exposição, isso a longo prazo pode gerar. Porém, a maioria dos linfomas nós não conseguimos identificar, né, uma causa específica, Exato. né, relacionada. Então, a expectativa de vida aumenta a chance de você desenvolver uma mutação, né, um câncer. Então, a população brasileira teve um ganho expressivo, né, nos últimos 50 anos de expectativa de vida, e isso favoreceu o aumento da incidência dos linfomas. Também aqui reforçando, né, a parceria do CEDO, né, o desenvolvimento das próprias tecnologias de identificação da doença, do diagnóstico, né, nos potencializaram descobrir essas doenças que muitas vezes antes o paciente não tinha nem acesso ao diagnóstico, ao tratamento, falecia, né, precocemente. E hoje a gente consegue dividir, né, o linfoma em basicamente 2 grandes grupos, né? São grupos, é uma divisão bem simplória, né? Porque são doenças muito heterogêneas. Mas a gente divide, né, os linfomas de não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin, ele é uma entidade, né, mais condensada, né, onde temos alguns subgrupos, mas basicamente o padrão é bem parecido, né, relacionado principalmente ao vírus Epstein-Barr, né? E o outro grupo, que são os linfomas não Hodgkin, Esse é bastante esse é um grupo muito heterogêneo, né? Então nós temos mais de 160, né, tipos de linfomas não Hodgkins. E desde linfomas extremamente indolentes, ou seja, que às vezes a gente nem precisa tratar, só acompanhar o paciente, a linfomas extremamente agressivos que em 24 horas a massa pode crescer 50% do seu volume. Muitas complicações. Compressões, atrapalhar, né, por exemplo, órgãos vitais e que necessitam às vezes de uma intervenção imediata. Pronto, você falou de 2 grupos. Existem sintomas que diferenciem eles ou não? Os 2 são bem parecidos? E quais são esses sintomas que a gente consegue observar? De maneira geral, né, os linfomas eles podem ser desde assintomáticos, por exemplo, linfoma folicular, né, o linfoma linfocítico de pequenas células. Muitas vezes o paciente nem tem sintomas e às vezes já tem uma alteração no hemograma, né, que pode nos auxiliar. Mas qualquer tipo de linfoma ele pode ter o que a gente chama de sintomas B na medicina. O que são esses sintomas B? Então o paciente ele pode ter febre, né, sem ter nenhum quadro infeccioso. Ele pode ter uma perda de peso importante, né?
progressiva, rápida, não intencional. Além disso, o paciente ele pode apresentar quadros, né, relacionados a sintomas como fadiga, cansaço, falta de ar, pode ter sangramentos, né, relacionados à queda das plaquetas, infecções de repetição. Então, o paciente ele vai ter um problema no sistema imunológico e esse câncer no sistema imunológico vai atrapalhar naturalmente a proteção do nosso corpo. Então, o paciente ele pode ter infecções de repetição. Então, esse mês ele teve uma pneumonia, em 2 semanas uma infecção urinária, às vezes uma pneumonia de novo muito grave. E a gente precisa também se atentar nesses linfomas, né? A formação de massas, eles podem formar massas, principalmente nos que a gente chama de linfonodos, né? Que são glândulas, né, do nosso sistema imunológico, popularmente conhecidas aqui no Maranhão como ínguas, né? Então, às vezes, o aumento, né, dessas ínguas, desses linfonodos, podem ser um dos primeiros sinais. E aí podem ser em qualquer parte do corpo. E esses nódulos que se formam, né, os linfonodos aumentados, eles são dolorosos ou são indolores? Olha, a maioria dos linfomas, eles não são associados à dor, né? Uhum. Então, são quadros indolores, porém, nós podemos ter, às vezes, um aumento, né, muito expressivo ou uma multiplicação muito rápida, né, de volume desse linfonodo e pode gerar dor. Mas, na maioria dos casos, são indolores. Sim, isso é importante para o público em geral, porque às vezes esses sintomas podem ser reconhecidos apenas por um autoexame, né? Você está sentindo uma íngua, né, aqui, e ela é indolor. Você é persistente, está lá um bom tempo, não regride, não diminui. Você tem essa perda de peso não intencional, essa fadiga, esse cansaço, e aí começa a apresentar, às vezes, suores noturnos, né, que não tem explicação. Então, é motivo para buscar ajuda médica, principalmente do hematologista, né? Mas falando de linfomas, eu gosto de citar sempre uma categoria deles que faz interface com outra especialidade médica, que é a dermato, né? E que muita gente, às vezes, retarda esse diagnóstico por acreditar que a lesão na pele é uma micose. Sim. Ou uma dermatite. E aí, o que a gente faz nesses casos? Olha, então os linfomas, como a gente já falou, eles podem acometer qualquer órgão, né? Do cérebro, Vocês viram aí, né? A pele, coração, fígado, né? E uma das categorias que nós temos dos linfomas não Hodgkin são os linfomas T cutâneos, né? Uhum. E aí dentro desses linfomas nós temos 2 grandes grupos, né, principais, que é a micose fungóide, que o nome, apesar de ser micose fungóide, não é uma micose e não é secundária a um fungo, Uhum. né? Então é um câncer do sistema imune, né, que acomete mais a pele. E a síndrome de Sézary, né? Uhum. Ou doença de Sézary. Esse diagnóstico desses pacientes é muito complexo, né? Então, a maioria dos pacientes que chega para mim, hematologista, com o diagnóstico, a história é de um retardo de anos, né? Então, o paciente ele começou a ter placas na pele, coceiras, às vezes alguns podem ter nodulações, vegetações, né? Que são aumentos importantes, placas, né? Difusas pelo corpo. Às vezes o paciente sente muito calor, né, na pele e muitas vezes esse diagnóstico precisa ser feito com a patologia, com biópsia dessa pele, porém é de difícil identificação na própria patologia. Uhum. Então o paciente com micose fungóide, Sézary, são pacientes que fizeram múltiplas biópsias de pele até um patologista mais experiente, com uma expertise maior, né, nessas doenças, um hematopatologista, nos alertar. Ou se alguém com uma visão clínica, né? Existem excelentes dermatologistas que têm esse olhar também. Sim. Não, isso aqui não é uma psoríase, isso aqui não está respondendo bem a uma dermatite, né, atópica. Isso pode ser algo a mais. Uhum. E isso depende muito dessa visão clínica, né? Então aqui eu falo, né, gostaria de mandar um abraço para a doutora Gabriela Mello, né, dermatologista, que assim, a gente tem uma parceria muito forte no tratamento dos pacientes com linfoma T cutâneo, né? Então a gente
tem um momento que é do dermatologista e tem o momento do hematologista, mas quando a gente trabalha em conjunto, né? Então é muito melhor, né? Então, meus pacientes eu trabalho muito em conjunto com a Gabriela Mello. Então, sinta-se abraçada, doutora Gabriela. Porque aqui a equipe é multidisciplinar sempre, né? E quem se beneficia com isso é sempre o paciente. E pelo que eu entendi, os sintomas, pelo menos os sintomas iniciais que o senhor falou de febre, eles podem se associar a muitas outras doenças, né? Então, o diagnóstico às vezes é muito demorado. E relacionado ao tratamento, quando o diagnóstico é demorado, como é que ele se situa? Sim. Então, como esses sintomas são super inespecíficos, às vezes o paciente nem imagina que possa ter um câncer, né? Então, já muitas vezes há um retardo no diagnóstico, ou quando o paciente, né, busca o especialista, ou quando algum médico lembra que aquilo ali pode ser um linfoma, o paciente pode já estar em um estado muito avançado, né? Isso pode prejudicar o tratamento. Porque se o diagnóstico for feito de maneira precoce, isso nos possibilita, né, termos um paciente com melhor performance, né, que se beneficiaria às vezes de uma quimioterapia de alta intensidade ou não. Então, o tratamento nós vamos ter alguns pontos, né? Dependendo do tipo de linfoma, a gente vai, às vezes, utilizar um corticoide, né? Pode ter um braço relacionado à quimioterapia, né? Que são drogas que destroem ali as células de multiplicação de maneira rápida. Nós podemos, em alguns casos, indicar radioterapia, principalmente quando a gente tem compressão de algum órgão importante, ou, por exemplo, da própria medula espinhal comprometendo a deambulação, o caminhar, né, os movimentos das pernas do paciente. Hoje nós também temos o acesso e o desenvolvimento da imunoterapia, que foi uma das grandes revoluções, né, no tratamento do paciente oncológico, porque a quimioterapia ela acaba destruindo várias células. A imunoterapia ela tem um alvo específico que ela vai ter um efeito menor de complicações do que a quimioterapia, que ela destrói especificamente a célula cancerígena. E, além disso, nós temos o boom, né, que eu acho que é uma das grandes revoluções do século XXI, que é a terapia celular, junto com a terapia gênica, né, que já é uma realidade brasileira, né? Então nós temos o CART-cell, que eu sempre falo que a hematologia é uma especialidade muito vanguardista. Muito vanguardista, eu ia falar isso. É assim, sempre as maiores revoluções, eu digo que costuma chegar primeiro na hematologia. Depois as outras áreas acompanham. A imunoterapia, por exemplo, chegou primeiro na hematologia. Aí já tem imunoterapia hoje para outros tipos de tumores sólidos e etc. A terapia celular agora avançou absurdamente com a CAR-T-cell, né, e a terapia gênica. Então são duas grandes áreas que avançam muito forte, né? A hematologia e a genética ali caminhando junto com a hematologia. Sim. Porque eu falo que a hemato é uma das especialidades mais interdisciplinar que existe. Você consegue conversar com quase todas as outras especialidades, né? Então é por isso que eu sou suspeito para falar. Vai ter xodó, né, Rossi? Quem experimenta a hematologia e não se apaixona não sai. Não sai. É desafiador, né? A gente não vai dizer que é uma missão mesmo. Entrar na hematologia, você muda, né, o seu foco, porque é uma especialidade que demanda muita entrega, né, profissional, porque às vezes necessita de uma celeridade muito rápida, né? Muito intensa. Então, às vezes, minutos podem fazer a diferença na vida do paciente. Ou decisões, elas precisam ser muito assertivas e rápidas. E nós precisamos passar uma segurança, né, nessas nossas decisões. Então, o hematologista, até assisti uma palestra recente em São Paulo, e a colega hematologista ela falou que a vida do hematologista é como se fosse navegando em uma tempestade. Nunca o mar tá tranquilo. Tá tranquilo. Às vezes você começa com seu dia extremamente programado. Vou fazer isso, vou para tal local, depois vou para outro. No primeiro local, aí chega um paciente que você precisa demandar, né, uma atenção, coletar um mielograma rápido. Chega uma promielocítica, sexta-feira à noite você tem que correr. Então, acaba que é muito dinâmico, né? Isso também é apaixonante. Uma das coisas que eu escolhi a hematologia é isso, porque
a gente acaba variando muito, né, no nosso trabalho. A gente, às vezes, tem um pé no laboratório, né? Não existe monotonia, né? Não existe. A gente tem um pé no laboratório, depois a gente está tratando um paciente grave, uma doença benigna, uma anemia ferropriva, que é muito comum na população, né? Gestão. Geral. A gente pode ir para a gestão, pesquisa, né? A hematologia sempre é muito importante, né? Eu também trabalho, né, no Centro de Pesquisa Clínica, tanto do Hospital São Domingos, né? E agora a gente está iniciando o primeiro estudo também lá no Hospital Universitário para uma droga nova em anemia falciforme, né, um anticorpo monoclonal. E a gente consegue também para a hemoterapia, né, que é uma área, uma ciência, né, muito diferente, que a nossa especialidade é hematologia e hemoterapia, né? Então, no Maranhão ainda é uma especialidade que precisa, né, de mais investimento, né, melhor apoio. A gente tem uma carência, né, realmente de investimento na hemoterapia, que é nada mais do que cuidar, né, do sangue dos nossos pacientes, desde a produção, né, dos hemocomponentes, até mesmo a destinação dentro dos hospitais, né? Olha, esse pedido aqui do hemocomponente está inadequado, não é um pedido de acordo com as novas práticas, então a gente preserva diversos circuitos, até mesmo, por exemplo, em práticas como a flebotomia, que é a retirada de sangue, né, indicada para alguns pacientes, as terapias de aférese, onde a gente faz a troca, né, do plasma, ou a troca das hemácias, ou até mesmo a coleta da medula óssea. Então, o bom é isso, né? É desafiador, mas é muito motivador. E serve de suporte, né? Porque uma vez o paciente diagnosticado, seja com linfomas ou com leucemias agudas e etc., em um dado momento, sem sombra de dúvida do tratamento, ele vai precisar do suporte hemoterapêutico. Sim. Seja com transfusão de plaqueta, seja com transfusão de hemácia, ou plasma e etc. Então a hemoterapia acaba sendo um ponto de apoio muito importante. Mas como a gente falou do tratamento antes de falar do diagnóstico, previamente, assim, nos linfomas, que é a nossa pauta de hoje, o que a gente tem hoje de métodos importantes para o diagnóstico dessas doenças? E qual a importância disso para a conduta hoje do hematologista para estabelecer um tratamento mais assertivo e conseguir acompanhar esse paciente no segmento? Então, né, primeiro ponto é a gente suspeitar, né, da doença, né? Então, esses sintomas que a gente abordou, às vezes algumas alterações no próprio hemograma, né, que é um exame muito barato, simples, que muitas vezes a maioria das pessoas acaba não fazendo, né, de rotina. E eu sempre digo que o hemograma, embora a gente chame ele que é um exame, mas na verdade são vários exames dentro de um único exame. Você consegue avaliar tanta coisa ali que Sim. se o médico conseguir avaliar bem o hemograma, ele vai colher muitas informações importantes, né? E às vezes tem algumas coisas discretas, assim, que dão pistas pra gente do que pode estar acontecendo ali com o paciente. Obviamente não é o hemograma isolado, né? Sim. Tem outros exames O associados. raciocínio clínico ajuda muito, né? Um simples exame barato, mas que faz toda a diferença quando está bem interpretado, né? Infelizmente, nem todos os colegas médicos, né, acabam interpretando adequadamente, né? Ou deixam passar pontos importantes. Então, o olhar para o hemograma, né, para a gente suspeitar. E temos, dependendo do tipo de linfoma, diversas possibilidades, né, de diagnóstico. As mais comuns é através de biópsia, né? Então a gente pode retirar, por exemplo, um desses linfonodos aumentados, levar para a patologia, né, fazer a imunohistoquímica, né? Além disso, em alguns casos, a gente pode, né, fazer o diagnóstico através do mielograma, com auxílio da imunofenotipagem. Hoje nós também temos alterações, mutações genéticas que podem ser identificadas e já ser relacionadas tanto ao diagnóstico quanto também em avaliação prognóstica. Então, hoje, nós não tratamos os pacientes com linfomas como uma receita de bolo. Sim. Então, um paciente X tem linfoma e o Y tem o mesmo linfoma, cada um pode ser, às vezes, tratado de maneira diferente, de acordo, por exemplo, com o seu perfil mutacional. Um é de baixo risco genético, outro é de alto risco, eu vou ser mais intenso. Então, hoje a gente tem possibilidade também das drogas-alvos, né? Além disso, a gente pode utilizar o próprio sangue periférico, né, em algumas situações, para fazer o diagnóstico, a imunofenotipagem de sangue periférico também.
Então, o diagnóstico, a gente está no melhor momento, né? Eu acho que dos últimos anos, né? Em termos de terapia inovadora para detectar precocemente esses linfomas. Tanto é que hoje até mesmo a OMS tem acrescentado, né, nas suas classificações até linfomas in situ, né? Então ou seja, linfomas que estão ali no início, que ainda não tem nem sintomatologia clínica, o paciente ele fez uma cirurgia, retirou uma determinada parte de um órgão e aí foi-se para analisar, né, o anátomo patológico e descobriu que já tinha ali um início muito milimétrico, né? Então, hoje a gente está em um aumento muito importante, né? Associado com o aumento, né, das técnicas e também com o avanço da genética. Então, isso tem potencializado. É um ponto extremamente importante, porque hoje, como a gente estava falando, a hematologia ela evoluiu drasticamente nas terapias e também no diagnóstico. A gente não costuma ver isso nas outras especialidades. Acaba que o diagnóstico evolui muito rápido e a terapia nem tão rápido assim. Então você espera um avanço da terapia, tudo mais. Mas na hemato, hoje a gente consegue, com um exame como a imunofenotipagem ou a imunistoquímica, que é uma outra técnica de fenotipar também, identificar marcadores alvos, né? Se aquele paciente pode se beneficiar de uma terapia Y ou Z, e com o achado genético molecular também você consegue fazer isso. E você consegue, como o Yuri bem colocou, dentro da classificação daqueles 160 tipos de linfomas, você consegue classificar ele melhor, né? Então, às vezes, não é um único exame. Eu sempre falo isso em qualquer contexto. Você parte do hemograma, da clínica, do hemograma, às vezes você precisa ir para a biópsia, vai para a imunistoquímica, não finalizou ali o diagnóstico diferencial, você precisa ir para outros métodos como o FISH, como o NGS, até você chegar na classificação ideal para aquele tipo de linfoma. E aí você consegue uma terapia de precisão. Ou seja, você consegue praticar hoje o que a gente chama de medicina de precisão, sem sombra de dúvida. E o Maranhão, eu acho que hoje, digamos, ele está numa posição relativamente privilegiada, porque a gente tem desde o hemograma até os exames moleculares mais avançados. A gente queria que tudo isso já tivesse no SUS, né? Sim. Mas a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas muito já foi conquistado, porque eu lembro quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nem imunofenotipagem, né? Tinha mal a biópsia e olha lá. Sim. E aí hoje a gente já tem imunofenotipagem, a gente já tem a biópsia com patologia digital, com um hematopatologista avaliando, né, os Temos casos o da Rossi, né, hematologia. também. É essencial, né? Tava esperando para falar esse detalhe também. A gente fica lá também dando esse suporte, né, com a imunofenotipagem. E a nossa ideia é sempre que esse paciente tenha um diagnóstico mais rápido possível para que ele consiga tratar também de forma mais rápida. E uma mensagem que a gente está caminhando para os nossos finalmente é que, como a gente falou, muitos desses linfomas são indolentes e às vezes eles não são enxergados nem por outros colegas médicos, nem pelo próprio paciente e ele vai postergando ali. E uma observação que a gente pode trazer para a plateia de maneira geral e para outros colegas é que o hemograma ele é sempre um exame muito útil nessa avaliação. Só que também precisa de um laboratório também confiável e profissionais muito bem capacitados, porque a experiência em distinguir uma célula linfomatosa de uma célula normal ou reativa, porque às vezes um quadro infeccioso pode ter uma célula reativa ali, mas o paciente pode estar com um quadro infeccioso e já ter um linfoma, como a gente discutiu aqui, né? O paciente com linfoma ele fica suscetível a várias infecções. E aí o que é que você faz no laudo, né? Você coloca lá tudo como linfócito reativo, é uma virose, é uma dengue, é não sei o quê. E às vezes não é, né? Então precisa sempre dessas duas pontas muito bem habilitadas, com um olhar muito bem aguçado, tanto o médico para encaminhar para o hematologista na menor sinal de suspeita e um laboratório muito bem qualificado e com pessoal técnico muito bem treinado para fazer esse diagnóstico. Senão a gente fica com uma ponta bem feita e a outra não. E aí esse paciente volta a retardar o diagnóstico, né? Então eu acho que do ponto de vista diagnóstico, nós estamos bem servidos. Do ponto de vista de hematologistas,
nós estamos bem servidos hoje no Maranhão também. Temos hematologistas com excelente formação, tanto fora quanto aqui mesmo no Maranhão, e passaram por centros de referência. E mais recentemente a gente já teve a possibilidade de transplantar pacientes, que eu acho que foi um novo marco Sim. No Maranhão, que o Yuri pode falar um pouquinho dessa jornada que está sendo construída lá no Hospital Universitário, né? Isso, né? Então, eu não poderia também de deixar, né, de agradecer aqui nesse momento o Cedro, né? Porque o Cedro é um laboratório que auxilia demais a hematologia, né? Então, ele abraçou, né, a gente quanto especialidade, os pacientes. E isso que o Rossi falou é muito clássico, né? Às vezes a gente tem um paciente com a clínica de um linfoma, de uma leucemia, e aí eu recebo, né, muitos pacientes do interior do estado que aí fizeram, né, às vezes, os seus exames particulares em laboratórios não confiáveis. E quando você olha o paciente, coleta a história e olha o hemograma, não bate, né? Então, esse olhar clínico é muito importante, que às vezes se o médico não tiver, passa despercebido. Então, várias vezes, né, que eu agradeço também Raquel, né? Doutora Raquel, a qualquer maravilhosa. momento, né, Raquelzinha 24 horas no ar. eu disse, Raquel, tô com hemograma suspeito aqui, lá, às vezes na minha clínica, lá no shopping da ilha, e aí vou mandar o paciente pro CED, preciso de uma urgência. Antes de eu terminar de atender os meus pacientes, o hemograma já tá lá, né? E já tive um caso, né, recente, onde o paciente tinha um hemograma, né, com citopenias, a clássica, né, clínica de uma leucemia linfóide com infiltração gengival, tudo, e o hemograma não demonstrava nada. Na hora que fez no Cedro, 35% de blastos em sangue periférico. Então, isso é muito importante. Rossi, né, também que não tem o que falar, né? A qualquer momento acessível, né? Nos atende todas as nossas... Rossi, uma promelocite que a Rossi libera no mesmo dia o diagnóstico, né? Que em muitos outros locais, gente, não é realidade, né? Só um parênteses, teve um caso bastante inusitado, felizmente. O Yuri foi protagonista dessa cena, que a gente foi coletada a medula de manhã, assim, no comecinho da tarde, por volta de 1 hora, o exame já estava pronto e o familiar da paciente suspeitou de que o exame não foi era manipulado, né? porque Que não saiu tão rápido. Ela disse que olhou na internet que não demorava 12 a 15 dias para ser o resultado, não poderia sair tão rápido assim. E a paciente precisava, né, do diagnóstico rápido. Eu liguei para a Rossi, estamos numa situação complexa aqui no hospital, precisamos desse resultado, se possível, quanto antes. Rossi, em menos de 6 horas, já liberou o resultado e nos auxiliou bastante. Então, isso é muito bom. E nós temos, né, desenvolvido mais ainda, né, tentado, né, crescer a hematologia no estado, né, e diversas frentes, né, de batalhas, né, todos os profissionais bem engajados, inclusive no transplante de medula óssea, né. Aqui, né, enfatizo a equipe, né, do São Domingos, dos hematologistas do Hospital São Domingos, na figura do Dr. Ademar, né, que é o responsável técnico do transplante de medula óssea do São Domingos, onde nós tivemos, né, já o segundo paciente, né, recentemente transplantado. Isso é um grande marco, né, no estado, onde nossos pacientes muitas vezes precisam se deslocar, né, para outros estados. Isso é impacto, né, no tratamento, no psicológico, no emocional, né, no financeiro, às vezes do paciente. Então, ter essa possibilidade no privado, né, foi um grande avanço. E agora, né, também, assim, estou muito feliz, né, a gente está numa expectativa, assim, muito grande, porque nós estamos em breve, né, realizando o primeiro transplante de medula óssea do SUS no Hospital Universitário, né? Então, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão abraçou, né, a causa do transplante de medula óssea, né, na vanguarda, e de ter essa responsabilidade de pegar esse serviço, né, que muitas vezes não é abraçado, né, em outros locais para si. E estamos, né, no processo já de avaliação dos primeiros pacientes para o transplante autólogo. E a equipe da Hospital Universitário está muito engajada. Então, assim, a gente está há 2 anos, né, no processo de credenciamento, documentação, organização. A gente teve, né, um treinamento em massa, né, das equipes, né,
de enfermagem, multiprofissionais, né? Os farmacêuticos. Estamos construindo também e em breve inauguraremos o Centro de Processamento Celular de células, né, da medula óssea, né, onde possibilitará o congelamento, né, a criopreservação dentro do hospital universitário. Também tivemos, né, a nossa máquina de aférese, né, que vai coletar essas células de medula óssea do sangue do paciente recém-chegada ao hospital. Então, nós estamos em um outro avanço, né, para os nossos pacientes do SUS, que o sofrimento é muito grande, né? Infelizmente, no Maranhão, nós só temos oncohematologia no SUS em São Luís, né? Bem desenvolvida, onde consegue atender todas as nuances, inclusive as doenças mais graves. Porém, também, recentemente, né, em Pinheiro, né, o Aldenor Abelo iniciou, né, a parte mais ambulatorial, mas ainda não trata todos os tipos de cânceres hematológicos. E isso traz uma dificuldade maior, né, para os nossos pacientes que muitas vezes precisam realizar quimioterapias semanais e moram, né, em Alto do Parnaíba, né? Então, são 16 horas, 18 horas de viagem, né? Então, ter o transplante de medula óssea no estado minimiza ainda mais a dificuldade que já é muito grande desses pacientes. Então, às vezes os pacientes precisavam ir para Recife, para Jaú, em São Paulo, e isso tem todo um aspecto, né, emocional, financeiro também para os pacientes do SUS. Nós temos o TFD, né, que o tratamento fora do domicílio é pago, mas não deixa, né, de ter um custo. E até mesmo na alimentação, né? Teve uma paciente minha que transplantou em Recife, que ela disse assim, doutor, eu não aguentava mais comer inhame. Era purê de inhame, era inhame com arroz, inhame, uma coisa tão cultural, né? Então, a gente ter no nosso estado possibilita, né? Colocar a macaxeira, colocar a vinagreira, que os nossos pacientes são mais acostumados, né? Tão comum o inhame lá em Recife, uma coisa tão importante. Essa paciente disse que ela voltou com uma ojeriza a inhame. E ela falava, doutor, eu sofri tanto, que todo dia eu olhava um inhame. Tinha mais condições de comer. Não tinha. Então, a gente adaptar, né, a nossa realidade do Maranhão vai ser uma grande realidade, assim, de benefício, né, ao Estado, né, um trabalho que eu particularmente, né, e falo aqui em nome de toda a equipe do Hospital Universitário, né, doutora Joyce, que é a superintendente, que abraçou, né, essa causa. Não poderia deixar de citar alguns nomes aqui, né, a enfermeira Jaqueline, né, que é a chefe da unidade de hematologia e hemoterapia, né, que também está movendo mundos e fundos, né, para desenvolver esse transplante. E aqui eu não poderia também falar dos nossos colegas, né, hematologistas que estão lá no Hospital Universitário, doutor Diego, Luiz, doutora Bruna Fonseca, doutora Ana Hanoi, doutora Nívia, doutora Marília Bringel, doutora Ginara, que estamos aí nessa batalha. A enfermeira Thaís, a enfermeira Suzy, que estudaram, né, envolveram em PROADS do Ministério da Saúde, e os nossos queridos farmacêuticos, né, Edivar e Amália, né, que estão aí encabeçando o Centro de Processamento Celular. Fora toda a equipe, né, de suporte, né, e outros múltiplos profissionais envolvidos, mas esses são pessoas de fundamental importância, né, para que isso esse momento que está prestes a acontecer chegasse, né? E não, para você ver que não é uma coisa assim, às vezes você vê, a terapia vai lá transplantar e resolveu tudo. Mas olha o trabalho que dá, né? Então, assim, reconhecer o esforço e a dedicação do pessoal que está aí engajado em implantar o transplante lá no hospital, que já aconteceu também no Hospital São Domingos, e faço a ressalva de que os 2 pacientes transplantados foi um sucesso no transplante. Alegra muito a gente, né? E como o Yuri bem colocou, é um conforto a mais para o nosso paciente que não vai precisar sair do seu estado, né? Pode se deslocar da sua cidade, mas não precisa sair do seu estado. E para a gente finalizar, nunca é demais pedir, né? Eu sou um pedinte. Como doador de medula óssea cadastrado no Redome, convido você
a se direcionar até o Hemomar e pedir para se cadastrar como doador de medula óssea. Você vai fazer seus testes lá, todos os exames serão feitos e você poderá ser selecionado para ser um doador de medula óssea. Isso é importante porque encontrar um doador compatível, principalmente para o transplante alogênico, é como achar uma agulha no palheiro, né? Para nossa população com mais de 212 milhões de pessoas miscigenadas, é muito difícil. Saiu um estudo genético recente da população brasileira, que é a população mais miscigenada do mundo. Então isso dificulta mais ainda você encontrar um doador compatível. Então, se você ainda não é doador e sente essa vontade de poder ajudar alguém, hoje o transplante de medula óssea, ou a doação, já não é mais aquela coisa, e a gente precisa até talvez fazer um próximo episódio de um outro podcast para falar de transplante de medula óssea e também da doação de medula óssea, porque tem muita gente que ainda tem medo, né? Sim. Verdade. Acha que vai furar o osso, que vai sei lá fazer o que com o paciente que vai perder a sua medula óssea. Tem medo de perder a medula óssea e etc. Mas não é nada disso, tá? Então você será muito bem recebido lá no Hemomar, será muito bem orientado pela equipe médica e equipe assistencial, que darão todas as informações necessárias para que você possa ser um doador de medula óssea e também, consequentemente, um doador de sangue. E antes da gente precisa muito. Antes da gente encerrar, eu quero deixar um recadinho também mais para os especialistas. A gente falou que o cedro, né, que às vezes os médicos, às vezes não têm esse olhar para o diagnóstico um pouco mais avançado dos linfomas. Mas o cedro, ele conta com a assessoria científica. Então, você que não conhece, está conhecendo agora. A assessoria científica é um canal especializado, específico para médicos, para tirar suas dúvidas. Então, se chegou um exame um pouco assim diferente, o médico duvidou do resultado, ficou um pouco confuso, manda uma mensagem para a assessoria, liga. Alguns médicos têm direto acesso à doutora Raquel, né? Mas manda lá para a assessoria. Lá tem uma equipe especializada que vai tirar uma dúvida, se for preciso. Vai coletar de novo o exame, vai refazer o exame. Conta aqui com o Rossi, ó, o melhor do Maranhão, para olhar também, para tirar todas essas dúvidas, não é E mesmo? se precisar também de ajuda médica, a gente tem uma médica na assessoria, que é a doutora Elis, que é médica geneticista. Então, principalmente nos exames genéticos, se tiver dúvida, pode acionar a nossa assessoria, que está muito bem servido. Mas precisamos saber onde o Dr. Yuri é localizado. Se Onde é que a alguém gente precisar encontra de um ele? hematologista, onde que ele pode ser encontrado? Ele trabalha em vários locais, né? Somos poucos hematologistas, então a gente se desdobra bastante. Mas atualmente eu trabalho no Hospital São Domingos, trabalho na minha clínica, né? Na clínica Hemomais, localizada no Shopping da Ilha. E no SUS eu tenho um ambulatório de oncohematologia dentro do Hospital Oncológico do Maranhão, que é o Tarquínio Lopes Filho. Certo. E nas redes sociais? Do DR Yuri Nassar. Yuri com Y e no final. Nassar com 2 S's, né? Mensagens finais? Mensagens finais? Olha, só em agradecer mesmo a oportunidade de participar desse podcast, né? Tão importante. A gente está no mês de agosto, verde claro, né? Que é o mês de conscientização aos linfomas. E só dessa iniciativa, né, acontecer, traz luz, né, à nossa população que tanto precisa, né, ter mais conhecimento sobre esse grupo de doenças, né, tão variável. E também aqui mais uma vez eu deixo meu agradecimento ao Cedro, né? Então o Cedro é uma empresa muito parceira, né, nós, equipe médica, porque a gente consegue ter um acesso rápido, né? A gente consegue pedir uma prioridade, né? Uma celeridade em determinado resultado de exame, né? Ross citou bem um exemplo, né, de um exame complexo, mas que conseguiu ser liberado em 6 horas. E isso muda, né, demais a oportunidade do paciente, né? Então, às vezes, um diagnóstico rápido, um exame que saia de maneira rápida, possibilita que eu já inicie uma terapia no mesmo dia para o paciente. Então, a gente não tem nenhum vínculo aqui, né, de financeiro ou de alguma questão ética minha com o Cedro.
Mas a gente indica, né, o cedro de maneira rotineira porque a gente sabe, né, que o acesso é tranquilo para discutir um caso, para fazer um pedido de uma inserção de tal ponto no exame ou de urgenciar o exame. E isso para o hematologista faz toda a diferença, né? Então, E a gente não poupa esforços, né? Eu acho que isso é muito visível entre colegas que, quando precisa, às vezes até de um exame que é bastante exótico, não viabiliza ser feito aqui, mas a gente busca fazer aqui para entregar num prazo mais rápido, para que o paciente tenha acesso ao resultado mais rápido, que ele possa ter uma terapia também instituída de forma mais rápida e assertiva. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Yuri pela presença e participação. É um grande parceiro de vida, né? De profissão também, que a gente fala. E a você, pela sua audiência, pela sua paciência. Espero termos contribuído para que você entenda um pouco mais sobre esse grupo de doenças que são os linfomas. E não esqueça de seguir as nossas Redes sociais, Muito bom. @Laboratório Cedro. E caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, você também pode deixar nos comentários, pode deixar no Instagram. E qualquer coisa a gente chama de novo o doutor e a gente faz um episódio só dele respondendo essas perguntas, tá bem? Eu também não posso deixar de agradecer o 98 Records Studios, que sempre nos recebe essa casa maravilhosa, esse espaço aconchegante aqui. E a você de casa por ter nos assistido até aqui e também ao doutor por ter nos acompanhado nesse dia e nessa conversa maravilhosa. Muito obrigada. muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau, até mais.